E quanto a vocês, jovens, eu também quero trazer uma palavra a vocês. Parece que os jovens cristãos de hoje estão muito preocupados em ter as suas plataformas nas suas mídias sociais, sobretudo o YouTube, e ali tecer as suas opiniões acerca de doutrina, teologia, acerca de temas relevantes na sociedade. Parece que todos querem dar a sua opinião. Eu entendo que o YouTube, que a internet tem sido bênção para a Igreja de Cristo, mas eu quero aconselhar você não ficar se aventurando a entrar em temas polêmicos na internet para muitas vezes falar daquilo que você não entende e não conhece a fundo. Eu não estou dizendo necessariamente que isso não pode ser feito, mas antes de falar essas coisas, de entrar em debates, em doutrinas, em temas polêmicos, vai servir a Deus numa igreja local, vai adquirir marcas, experiência, vai para o campo missionário. Tantos países sem o Evangelho. Na Índia nós temos 330 milhões de deuses, só na Índia, com um país que conta com mais de 1 bilhão de pessoas. Estima-se que o islamismo vai chegar ao número de 1 bilhão e 700 milhões de fiéis em poucos anos. Existem hoje ainda, irmãos, 2 bilhões e 700 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. É um número estarrecedor. Há muitas cidades aqui mesmo do Brasil, no nordeste do país, que não contam com igrejas bíblicas, que não há trabalho missionário. Então eu aconselho você a falar com o pastor da sua igreja local e se candidatar ao ministério. Ajude esse pastor, contribua com o evangelismo, com as missões locais, adquira experiência andando com homens de Deus e gaste muito tempo antes de ir na internet para discutir sobre alguma doutrina, estudando as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse sistematicamente, crescendo na oração, sendo um homem piedoso, estudando bons livros, crescendo doutrinária e teologicamente primeiro, para depois de anos de experiência, de marcas, de serviço na igreja local, ou quem sabe, depois de passar anos fazendo missões em algum país onde não há os holofotes, não há mídia, quem sabe então Deus te chame para falar a mais gente, para escrever um livro e para ser relevante nessas plataformas. Então, meu pedido a vocês é que redescubram a pregação, a proclamação do Evangelho. Tem uma maneira de sermos relevantes como nunca na sociedade, é sendo arautos de Cristo, é proclamando a boa mensagem, a boa nova do Evangelho, que transforma, que salva, que redime o pecador. Então, antes de entrarmos nesses debates acerca de quaisquer temas na sociedade, antes de ficarmos opinando sobre assuntos que não são relevantes para a eternidade de ninguém, antes de ficarmos envolvidos nas questões sociais, vamos proclamar o Evangelho, vamos usar o espaço que nós temos, a liberdade que nós temos, a tecnologia que nós temos e vamos pregar o Evangelho, vamos espalhar a boa nova de Cristo, vamos falar da vinda, da morte, da ressurreição de Cristo, da morte substitutiva pelo pecador, pagando a penalidade, satisfazendo as demandas da justiça divina, aplacando assim a ira de Deus e abrindo o caminho para a salvação dos pecadores, do povo de Deus. Essa é a grande função da Igreja de Cristo, a pregação, a proclamação do Evangelho. Vamos chamar esses homens ao arrependimento, vamos dizer que eles estão debaixo da ira divina e a menos que se submetam ao senhorio de Cristo, a menos que se arrependam dos seus pecados e creiam e confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não há qualquer esperança para eles. Vamos mostrar para eles que a vida não consiste em sucesso profissional, político, financeiro ou mesmo relevância cultural. Importa nascer de novo. Importa ser transportado desse reino para o reino onde habita a justiça e a paz, que é o reino dos céus. E quanto aos jovens, não se preocupem em ser relevantes nessas plataformas, não se preocupem em ter suas mídias, em ter acesso, em ter views,
Não se preocupem em se destacar nesse meio. Vá até o seu pastor, se envolva com os trabalhos da igreja local, se envolva com o evangelismo da sua igreja, se candidate às missões, vai servir um povo, uma terra, vai adquirir marcas, bagagem, oração, jejum, sofra por Cristo. E quem sabe, depois de longos anos, Deus te separe para fazer outras coisas, para que o nome dele seja glorificado. Essa é a minha mensagem. Não nos envergonhemos do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Deus abençoe.